Hoje, vamos mergulhar na história de uma planta muito especial aqui do Brasil, a espinheira santa. Ela é usada há séculos para acalmar problemas de estômago, e o mais interessante é que a ciência moderna está começando a concordar com essa sabedoria popular. Sabe aquela queimação, aquela dor chata no estômago que parece que não vai embora? Ou um desconforto que milhões de pessoas sentem todos os dias? Pois é, essa sensação tão comum geralmente tem um nome. E o nome dessa agonia é gastrite. Se sou familiar, é porque é uma condição extremamente comum que afeta gente no mundo inteiro. De forma bem simples, a gastrite acontece quando aquela camada que protege o nosso estômago do próprio ácido fica inflamada, irritada, e é daí que vem a dor, a azia, aquela sensação de fogo que a gente conhece bem. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a principal causa bacteriana da gastrite, a famosa H. pylori, infecta cerca de metade da população do planeta, 50%. É um número que assusta, não é? E olha, a culpa não é só da bactéria. Muitas vezes a gastrite é um reflexo do nosso dia-a-dia. Uma alimentação desregrada, álcool, o uso de certos remédios e, claro, o stress. Tudo isso pode enfraquecer as defesas do estômago e abrir caminho para a inflamação. Mas a sabedoria popular brasileira já tinha uma resposta para isso há muito, muito tempo. Vamos então conhecer a tal da espinheira santa. E aqui está ela. Essa é Maithanos ilicifolia, o nome científico da espinheira santa. É uma árvore pequena, bem típica aqui da América do Sul, especialmente do sul do Brasil. Repare bem nas folhas, que têm esses pequenos espinhos nas bordas. É daí que vem o nome, claro. E os nomes populares são incríveis, né? Espinho de Deus, salva-vidas. Esses nomes mostram o respeito e a importância que essa planta sempre teve na cultura do povo, já dando uma pista do seu poder de cura. A jornada dela é fantástica. Começou como um remédio indígena, depois foi documentada pela ciência, ganhou fama com estudos lá no início do século XX e, finalmente, foi incorporada pelo sistema de saúde do Brasil. É um exemplo perfeito de como o conhecimento tradicional pode se transformar em medicina baseada em evidências. Certo, mas como é que essa planta realmente funciona? O que a ciência descobriu sobre os segredos dela? Vamos ver agora. O segredo, como sempre, está na química. As folhas são ricas em substâncias como polifenóis, que funcionam como antioxidantes, protegendo as células, e também em triterpenos, que são conhecidos por ajudar na cicatrização e combater inflamações. São esses compostos que dão à planta seus superpoderes. Então a ação dela é tripla, o que é bem interessante. Primeiro, ela cria uma barreira de proteção na parede do estômago. Segundo, ajuda a diminuir a produção de ácido. E terceiro, combate a inflamação que já está ali. É uma ação bem completa. E aqui vem a parte que, para mim, é a mais impressionante. Os cientistas compararam a espinheira santa diretamente com o remédio de farmácia para úlcera, a cimetidina. A conclusão? A eficácia foi semelhante. Isso mesmo, uma planta tradicional se mostrou tão eficaz quanto um medicamento moderno. Ok, a teoria é ótima, os testes em laboratório também. Mas e na prática? Em pessoas de verdade? Vamos dar uma olhada nas evidências. Por exemplo, em um estudo clínico, pessoas com dor de estômago e azia que tomaram espinheira santa tiveram uma melhora muito maior nos sintomas do que o grupo que tomou placebo. Ou seja, não é só efeito psicológico, a planta realmente funciona. Mas talvez o maior selo de aprovação de todos seja este. A espinheira santa é um medicamento oficial distribuído pelo SUS aqui no Brasil. Pense no que isso significa. Não estamos falando de um chazinho da vovó, estamos falando de um tratamento oficial, reconhecido e fornecido pelo governo. E como as pessoas usam? Bom, o jeito mais tradicional, claro, é o chá feito com as folhas secas. Mas hoje, com a tecnologia, já encontramos em cápsulas e extratos líquidos que garantem uma dose mais precisa e controlada. Agora, a gente precisa parar e falar da parte talvez mais importante de todas, a segurança. Porque com qualquer tipo de tratamento, é preciso ter muito cuidado. E essa frase é a regra de ouro. Só porque algo vem da natureza não quer dizer que seja seguro para todo mundo o tempo todo. Isso precisa ficar muito, muito claro.
E as contraindicações são bem específicas. Não deve ser usada na gravidez, porque pode causar contrações, nem na amamentação, porque pode diminuir a produção de leite, e também não é recomendada para crianças. Respeitar essas orientações é fundamental para evitar problemas sérios. E aqui está um outro perigo muito real: a falsificação. Na esquerda, a gente vê a espinheira santa verdadeira. Na direita, uma outra planta, que é muito parecida, mas que costuma ser vendida no lugar dela. Para um olho destreinado, é muito fácil se confundir. E o perigo é que não existem estudos de segurança para essas plantas falsificadas. Então, a pessoa pode estar tomando algo que não só não vai fazer efeito, como pode até fazer mal. Por isso, a identificação correta da planta é absolutamente crucial. Portanto, a mensagem final e a mais importante é esta: nunca se automedique. O uso seguro e eficaz de qualquer remédio, seja ele natural ou de farmácia, precisa da orientação de um profissional de saúde qualificado. A jornada da Espinheira Santa, da floresta até à farmácia do SUS, nos deixa com uma reflexão, não é? Ela mostra a ponte incrível que pode existir entre a sabedoria tradicional e a ciência. E a gente fica se perguntando quantos outros tesouros como este a natureza ainda guarda, só esperando para serem redescobertos.